Olá, pessoal da Marie Claire. Vamos esperar agora começar mais uma live na noite desta sexta-feira. Esperar a nossa rainha. Esperar ela entrar para poder chamá-la aqui. Olá, olá Ana Letícia. Oi, Dri Ferreira. Oi, Dri. Vamos esperar a Xuxa. Travou? Oi! Oi, Oiê, Chu! tudo bem, Felipe? Bem, e você? Boa noite! Boa noite para você também. Nossa, eu tô saindo de uma live entrando na outra. Eu que não gosto de live, o povo deve estar dizendo: o que está acontecendo com a Xuxa? Saindo de uma, entrei na outra, entrei em outra, saí em uma, tô que tô. Hoje eu tô Não, arroz integral de live. eu tava te acompanhando, eu acompanhei você com a Patrícia, com a Letícia agora também. E agora. Só que assim, eu já vou avisando pra você, o nosso papo aqui é bem diferente do que você conversou com elas, e como você já sabe, vamos falar sobre os 30 anos de Lua de Cristal, que é Eita! sensacional. E aí, ó, até desativei aqui, avisar pro pessoal que eu desativei aqui os comentários por enquanto, pra gente poder ver o rosto da Xuxa, não ficar com um monte de mensagem aqui na frente, mas depois eu ativo para as pessoas mandarem perguntas pra você também. Tá Certo? bom, ok. Tá. Chu, vamos lá. Oi. Vamos. Ah, Maria da Graça Xuxa Meneghel. Por que a sua personagem chamava Maria da Maria. Graça? Maria da Então, Graça. Maria da Graça, a gente quis fazer com um Lua de Cristal. Essa música, Lua de Cristal, foi assim. O Mike Sullivan e o Paulinho, que eu chamava de Porquinho e Formiguinha, tio Porquinho e tio Formiguinha, eles chegaram para mim e falaram assim: você gostaria de fazer alguma música falando alguma coisa? Aí eu falei: eu queria falar sobre sonho, que eu acho que como eu vim do interior, não sei o que, aquele meu jeito, né? Imagina, né? Meus 23, 24 anos, falando toda cheia de gíria. Aí, porque eu queria que vocês falassem que eu tenho um maior bato papo com um cara lá de cima, que não sei o que. Ele falou: como assim, cara lá de cima? Eu falei: porque eu converso com Deus todo dia. E eu tinha essa coisa, essa relação mesmo de conversar com ele por uma janela. Eu me lembro que era uma treliche, assim, em casa, com meus irmãos, e eu dormia na parte de baixo, e eu ficava olhando na janela, assim, que era madeirinha, assim, e a janela de vidro, então tinha uma coisa de madeira que parecia que ficava uma cruz, assim, sabe? Eu não sei se é porque Sim, a coisa assim, aí vinha esse negócio assim de madeira e tuc, com a madeirinha assim. Então, essa cruz me fazia eu ficar olhando para essa janela, e aí eu batia papo, falava: poxa, cara, olha só, amanhã eu tenho uma prova, me ajuda aí para eu ficar bem, não ficar com sono, sair bem. Poxa, cara, bem que você podia me dar um passarinho. Sabe essas coisas assim de criança, me fazer passar de ano, e começava assim com ele. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu falei para o Porquinho e para o Mike Sullivan, para o Porquinho, que era o Mike Sullivan, e pro Formiguinha, que era o Paulo Massadas, que eu falava assim, assim, e eles anotaram tudinho do jeito que eu falava. E aí me veio a música Lua de Cristal. Quando veio para mim, eu olhei e falei: nossa, parece que essa música não é que foi feita para mim, foi feito de mim, sabe? Sabe, com as coisas que eu sim. acredito. E a música ficou tão forte que quando eles me chamaram para fazer o filme, eles não tiveram dúvida que o filme ia se chamar Lua de Cristal por causa da música. E aí o filme todo começou a ficar em cima disso da música, ou seja, eu nunca vi uma coisa dessa. Normalmente a gente faz um filme, aí pensa na música que vai coisa. Aquilo foi o contrário, a música existiu primeiro, em cima das coisas que eu falava. Aí o filme, eles mudaram o caminho do filme por causa da música que estava muito forte, o nome do personagem, já que eu disse que tinha muito a ver comigo, que era quase que uma biografia minha, música, que era essas coisas todas que eu acredito. E eu sempre falo para as pessoas que a gente não chega em lugar nenhum sozinha. E aí botaram minhas paquitas para falar: vamos com você, parará, tará. Então, é tipo assim, tudo que eu sempre falei, sempre que acreditei, sempre acredito e falo, tá nessa música. Então, eu acho assim, a princípio, não tinha como não ser diferente. O filme ter um nome de Maria da Graça, a minha personagem. Não que eu nunca tive o sonho de cantar, quer dizer, mentira.
com 3, 4 anos de idade, eu falava que eu ia me apresentar no Chacrinha, quando eu morava lá em Santa Rosa. Porque, e inclusive fiz uma música. A música era assim, ó que vida, vida, vida. Que só tinha isso na música, mas eu queria cantar no Só... Chacrinha. E, mas eu nunca tive voz para cantar. Minhas irmãs, minha irmã cantava, Solange, ela cantava em concurso, a minha outra irmã também, ela tocava instrumento. Eu nunca não tive aula de canto, não tive aula de instrumento nem nada. Então, quando a família começava a cantar, que era minha família meio dó, ré, mi, um tocava acordeão, outro flauta, outro violão, parará, eu não fazia nada. Nem no lalala eu entrava. Então, nunca achei que eu pudesse cantar. E sempre achei que a minha voz era pequena, ruim, a ponto de cantar. Mas quando eu comecei a trabalhar e comecei a usar a minha pequena voz e a voz para passar as mensagens e tudo mais, eu acho que a música que mais passou, o que eu queria, era o Lua de Cristal. Porque passou uma mensagem muito verdadeira, essa coisa de ter vindo do interior, de acreditar no sonho, de não desistir, de... Enfim, eu acredito que ao contrário das outras histórias e tudo, primeiro a música era muito mais forte do que qualquer outra coisa. Obviamente, o filme pela Tezuka, muito bem feito, as coisas da maneira... A gente fez um filme naquela época com o que tinha de melhor, a gente botou no filme. Não tinha muitos efeitos, não tinha muita grana, não era uma coisa... Mas o que tinha de melhor naquela época a gente tentou usar. E, e a minha atuação hoje, se eu vejo assim, até existe algum TikTok, alguns memes falando sobre, usando partes do filme, a minha voz era um negócio, a minha atuação horrível, tudo. Eu não sei como é que as pessoas realmente acreditaram naquilo, como se fosse... Ou seja, é tudo tão atual, eu falando de verde, falando né, de acreditar nas coisas, de não desistir, de sair do interior para tentar a vida tão atual, mesmo sendo uma coisa antiga ou, ou meio trash por causa de mim. Não digo por causa dos profissionais, tá? Porque a Tezuka fez um boníssimo trabalho, os compositores da música, tudo, os arranjos da música, tudo é muito, muito moderno para a época. Mas eu digo para mim, e foi bilheteria geral total da nação, foi melhor de tudo. E eu preciso te contar uma coisa, Felipe, até hoje tem pessoas que me encontram, eu vi há pouco tempo umas pessoas falando assim, ai, eu também tinha uma tia que me tratava mal. As pessoas acreditam que eu tinha realmente uma tia, sabe? As pessoas acreditam que aquilo seja a minha biografia. E não, sabe, de tão verdade que as pessoas, ou pela minha credibilidade, ou pelas pessoas realmente terem acreditado naquilo que estavam vendo. Então, eu acho que Lua de Cristal é realmente uma coisa muito importante, pelo menos para mim, na minha concepção, na minha vida, na minha história, é muito importante o filme Lua de Cristal, a música Lua de Cristal. Até hoje, as pessoas se emocionam quando ouvem a música, porque ela tem muita verdade, né? Eu acho que o Michael Sullivan e o Paulinho, o Paulo Massadas e o Michael Sullivan foram muito felizes em me ouvir, em pegar, porque não adianta só ouvir, né? Você tem que ouvir e pegar e colocar da maneira que eles colocaram, numa coisa muito, muito verdadeira. Eu não sei nem se eles conseguiram ter... Óbvio, eles são pessoas que fizeram muito sucesso por aí, mas eu acredito que uma das coisas que eles fizeram, que foram quase que abençoadas, sabe? Tipo assim, pegaram isso e fizeram de uma maneira tão forte que eu acho que vai passar anos e anos e anos e as pessoas ainda vão falar que tudo que tiver que ser será, do sonho, sabe? Virou mantra, virou Virou. frase, né? Que as pessoas usam em casamento, usam em formatura, usam em momentos especiais da vida, seja ela qual for. Eu acho que assim, é uma coisa bastante importante. Eu fico tão feliz em fazer parte disso, sabe? Me sinto, sei lá, muito feliz em fazer parte, porque eu estou dizendo o quanto fez parte da minha vida e faz parte da minha vida isso, mas eu imagino o quanto essa música, esse filme deve ter feito parte da vida das pessoas, porque tantas vezes eu vejo filme ou documentários que falo, caramba, mudou a minha vida, né? E tem coisas que fazem um clique na cabeça da gente, e eu acho que
O Lua de Cristal foi um clique na cabeça de muita gente. Tipo, puta, eu não vou desistir do meu sonho. Ela não desistiu. Eu não vou deixar ninguém falar para mim o que eu devo fazer ou não vou fazer. É, tem gente que meio que saiu do armário. Pessoas que não queriam dizer que gostavam de mulheres ou de homens e tal. Depois que viu aquele filme, fala, dane-se, eu quero ser feliz. Você me deu vontade de dizer quem eu era, assumir o que eu era, quem eu era. Então, sei lá, foi uma coisa que, assim, que fez uma divisão de rios, de mares na vida de muita gente. Eu fico muito feliz com isso. Massa. Você foi respondendo várias perguntas que eu já tinha planejado aqui, mas uma Ai, delas, te matei, que, desculpa, Pedro. Falo mas uma delas, que é uma curiosidade, que daí me surgiu uma dúvida, que o título inicial do filme era Xuxa e a Turma Invencível, que eu achei péssimo esse título. Péssimo. eu te falei, Era mudou por verdade? causa aham. Te falei, mudou por causa do Lua de Cristal, por causa da música. Que a A música estava música tão forte que já dominou o isso, filme. isso. Caraca, que massa. Outra curiosidade também que eu fiquei muito impressionado é que na metade do filme o plano Collor confiscou metade do orçamento do filme e a Tezuka doou o salário dela para poder continuar o filme, para que o filme fosse até o fim. Foi isso, verdade? Isso eu não sei te dizer, mas parece que num documentário, uma coisa que ela fez, ela falou sobre isso. Também eu fiquei sem saber isso a princípio, mas na realidade, as coisas que eu fazia naquela época, a gente tinha. Eu tinha feito Super Xuxa contra o Baixo Astral antes, e o filme se pagou logo no início. Eu não sei se você se lembra que logo no início eu entro num posto de gasolina que pagou, onde eu pego uma Eu tinta, sei. né, para pintar o arco-íris que pagou. Eu Aí sei todas as depois marcas que vem. você está falando aqui, ó. Não é? Você vai se lembrando da cena. E Estou lembrando perfeitamente. depois tinha um picolé, abria um negócio de picolé no posto de gasolina que pagou, ou seja, nos primeiros minutos a gente pagou o filme. Já no Lua de Cristal a gente não tinha isso. Não teve essa coisa no Lua de Cristal. Não, Aí. peraí. Teve Não, sim. mas não teve essa logo de pagar. A gente teve uns Ah, entendi. merchan, a gente teve Sim. leve. Não teve assim tão pesado quanto. A gente no Super Xuxa estava pago. O filme foi pago. Eu estou te falando, nos primeiros minutos já pagou o filme. Depois ainda tinha Sim. pílulas lá dentro que foram pagando. Refrigerante do menino, tinha tudo lá no meio do Super Xuxa. Mas o Lua de Cristal, não. Então a gente realmente teve alguns problemas, mas nem por isso eu acho que não passou o que a gente queria passar, entendeu? O Caran, ele fez um trabalho tão bonito. Naquela época eu me lembro que não tinha muita coisa de maquiagem, a gente não tinha essa coisa como tem hoje, uma transformação, e ele se transformou por completo. As roupas na época, eu me lembro que eu vi Isso o essa Super Xuxa roupa. está falando. Isso é. Ah, E eu me lembro também que do Super Xuxa, eu me lembro que aquela roupa que eu usava era do Michael Jackson, que eu tinha visto, e eu quis fazer igual. Já o do Lua de Cristal, não, era uma coisa bem verdadeira. Era roupa atual, não tinha essa coisa de maquiagem, de nada. Então, a gente não precisava tanto quanto o dinheiro que a gente precisou no Super Xuxa. A gente era uma coisa mais verdadeira, não era tão fantasiosa, né? E aí eu sei que, a grana que a gente tinha para o Super Xuxa, a gente pagou muito, por isso que a gente precisou fazer isso, porque era uma coisa com boneco, com não sei o quê. E o Super Xuxa e o Lua de Cristal, não. O Lua de Cristal era uma coisa mais cenários verdadeiros, roupas verdadeiras, não tinha muito isso daí. E foi um sucesso estrondoso, muito maior do que Super Xuxa em bilheteria e tudo mais. Então, Lua de Cristal realmente foi um negócio assim bárbaro. Fora que eu tava rodeada de atores e atrizes incríveis, né? Nossa, sim. maravilhosos, maravilhosos. Marilu Bueno, vamos lembrar, Marilu Bueno, Julia Lemertz, Avelar Love. A Julia Lemers foi assim tão fofa comigo, ela me ajudou tanto. Tipo assim, eu acho que eu tinha pânico na cara quando falava, vamos gravar, né? Porque eu tenho mania de me morder. E eu me mordia muito. Ela falava, você vai se machucar, calma, respira. Então ela me ajudou muito nisso, sabe?
As paquitas eram todas muito novinhas, muito novinhas. Estavam todo A mundo Tati era muito novinha, mano. Tava todo mundo com medo de errar, tava todo mundo, acho que tava todo mundo no mesmo barco, tipo assim, olha, não vai dar certo isso daí, porque a gente tá, a experiência é quase que nenhuma pra gente, né? Puta, ainda escolheram o meu príncipe, Sérgio Malandro, bicho, essa daí, para, Felipe, não ri não, até hoje eu ouço isso, cara, que cada um tem o príncipe que merece, até ele tira sarro de mim. Pô, bicho, até hoje, isso daí não desce. E vou te contar, ele é safado, porque ele é meu irmãozinho mesmo. As pessoas não entendem, não acreditam nisso. O Sérgio, ele passou a adolescência comigo. Realmente, ele ia para Coroa Grande, ele e uns amigos dele, a gente andava de bugre, ia para as praias e tudo. Era tipo assim, amigo de adolescência mesmo, aquele garoto que a gente Sei. passava férias juntos. Só que ele era muito galinha, ele pegava todas as minhas amigas, ele pegava e ele realmente tentou, ele tentou ficar comigo assim que eu soube que ele queria ficar comigo, eu cheguei a dar um beijo nele, assim, um selinho, essa coisa e tal. Eu falei, será que eu vou? Não, eu conheço tanto ele é muito meu amigo. Aí quando eu fui trabalhar, eu vi uma menina com uma blusa para dormir, que era a foto dele. Eu olhei e falei assim, você conhece esse garoto? Ela falou, sim, eu estou noiva dele. Eu falei, você tá noiva? Falei, cara, como esse garoto é galinha, como é que não sei o que lá. Enfim, da partir dali eu realmente falei, olha, Sérgio, vamos só ser amigos daqui na vida, nunca mais, tal, babá, babá. Mas ele ficou naquilo que ele nunca tinha nem me dado um beijo, a gente não tinha ficado junto, nada. E no filme ele foi aproveitar para fazer isso. Imagina, meu príncipe, ele sabia que tinha uma cena de beijo, só que o beijo era eu caidona, morta, fizeram um close desse tamanho que ele tinha que vir suavemente e me dar um beijo para eu acordar, aquela coisa de princesa. Felipe, me veio com a boca assim, ó. Meu Deus! Cara, quando ele veio com a boca assim, que ele botou o negócio, eu só fiz assim, pá! Pô, Sérgio! Aí ele, a Tizuka mandou, cara! Pô, a Tizuka mandou. Obviamente a gente não tem essa cena, porque a gente, naquela época, era copião, apaga-se e grava-se em cima a coisa, mas isso daí era uma imagem que poderia ter ficado eu dando um tapa nele, falando palavrão, reclamando, e ele reclamando que ele era meu príncipe, que a Tizuka mandou ele fazer com verdade. E a Tizuka rindo lá atrás. De repente, ela realmente deve ter mandado. Eu nem sei se é verdade ou não, porque ele disse que a Tizuka mandou ele me pegar de verdade. E eu, de maneira nenhuma, que eu ia deixar o Sérgio me pegar de verdade. Você conhece o Sérgio, todo mundo conhece o Sérgio. Ninguém quer ter um príncipe daqueles. E eu tinha ele como meu príncipe, entendeu? Maria! Parecia que era um jegue em vez de um cavalo. Ele andando, ele conseguiu transformar o cavalo no jegue. E o Sérgio é uma coisa à parte, né? A Duda Lira é uma coisa maravilhosa nesse filme. O que é a Duda Maravilhosa. nesse filme? A Duda, Maravilhosa. gente, a Duda, se tivesse prêmios nessa época, para mim, eu acho que deviam ter dado um prêmio de melhor atriz, sabe? Revelação, que foi aquela menina nesse filme. Incrivelmente, com aquela voz rouca, arrasou e tudo, sabe? Muito legal, muito legal, muito legal, muito legal, muito legal. Então, Muito eu acho máximo. eu acho que se você me fala assim do Lua de Cristal, eu tenho algumas coisas a falar. Eu acho a verdade de que fala dos sonhos, a verdade de vestimenta, a verdade de os atores e atrizes como trabalharam bem. O Sérgio, que foi uma coisa à parte nisso tudo, e Duda Liro, para mim, que foi incrível, fantástica. E, obviamente, para culminar a cereja do Lua de Cristal, para mim, é a música, que é muito legal. Aliás, as músicas, inclusive essa é uma pergunta que eu tenho para te fazer, que é... antes de fazer essa pergunta, eu queria só falar para as pessoas que um dado interessante, que Lua de Cristal arrecadou na primeira semana de exibição no cinema US$ 725 mil, só na primeira semana, e foi o recordista por 16 anos. 16 anos como o filme mais visto, filme nacional mais visto no Brasil. E aí só saiu quando entrou Dois Filhos de Francisco em 2005. Isso é muito louco. 16 anos em primeiro lugar é muito tempo. Então, que só gostaria de falar esse dado. Mas voltando a falar da música, que inclusive era o próximo tema,
Lua de Cristal tem muitas músicas. Obviamente, fora Lua de Cristal em si, mas tem música que você ainda lembra? Ah, tem aquela. Meu verde que te quero verde. Motivo da minha esperança, meu verde, que te quero verde, pro mundo É, ficar mais. O que é fala? virar mais Ah, virar mais criança. criança. Eu pensei que era ficar mais criança, virar mais criança. É, né? Não, mas é Ó, porque é uma coisa, eu sou vegana, eu sempre quis ser veterinária, eu sempre fui ligada à natureza. Então, quando eu fiz essa coisa, eu segurando o verde, é tão atual, né? Hoje em dia a gente quer tanto o verde, verde, a gente quer tanto a Amazônia, as matas, as coisas sobreviverem. Eu acho que a música fala muito sobre isso. Então, essa música, tirando Lua de Cristal, ela tem esse apelo que é atemporal. Vai ser uma música também essa do Verde, que fala, eu acho que o que a gente quer falar hoje para o Verde, e olha quanto tempo faz, né? sim, sim, muito massa. Aliás, agora ficou na minha cabeça agora, tão triste eu estou, não sei nem porquê. Ah, enfim, vamos lá. Então, vou ficar só cantando aqui pra você. Xuxa, teve uma outra cena muito legal, assim, que eu acho que deve ter dado um trabalho. Eu queria que você me contasse os bastidores, que foi aquela guerra de comida na lanchonete do Babalu. Então, aquilo, vi espelho quebrando, né, ketchup na cara da Julia Lemers. Como que foi gravar essa cena? É gostoso? Muito. Você sabe que eu estava namorando o Beco Ayrton na época, e ele ficou lá, vendo. Eu vi ele se coçando, assim, a mão dele querendo entrar na parada, sabe? Porque ficou tão gostoso fazer. Porque começou assim como uma brincadeira, né? Tipo, a gente queria. Eu me lembro que a Tizuka falou assim pra gente: vocês sabem o que é pastelão? Ela tinha com aquela voz dela: você sabe o que é pastelão? Eu queria que vocês fizessem uma cena bem pastelão, uma coisa assim, na época dos filmes que não que ela disse Charlie Chaplin e tal, que é o cinema mudo, que as pessoas falam mais com as imagens do que com palavras. Ela falou, é isso que eu quero ver alegria em vocês, eu quero ver muita brincadeira, eu quero ver vocês... E eu sempre tive isso, desde que eu me considero gente, todos os aniversários que eu vou, me dá uma coceira de pegar o bolo e botar na cara das pessoas. Eu sempre tive isso, sempre. Eu não sei se é porque eu lá em casa a minha mãe, ela era, infelizmente a gente não tinha muito doce, muita coisa para fazer. Então a minha mãe que fazia o bolo para gente. Então ela usava mais glacê do que bolo. Então ela Sim. fazia aquele suspirão, aquela coisa sempre muito cheia e o bolo era sempre pequenininho. Eu sempre tive muita vontade de botar a mão naquilo e nunca me deixaram. Quando era meu aniversário, eu botava o dedo e dizia que eu tinha que fazer um pedido com o dedo. Então eu botava o dedo e fazia um pedido. Era só porque eu queria botar a mão, sabe, naquilo. Então eu sempre tive muita vontade de fazer isso. E eles me perguntaram o que eu queria, como é que era uma cena do filme que eu queria. Eu falei, tem que ter uma coisa dessas, a gente jogando bolo no outro, jogando sorvete, jogando coisa. Cara, foi uma cena que assim que a gente saiu dali, era para sair e entrar no chuveiro, ficar horas para se limpar, que tinha bolo dentro No outro dia, tinha lá dentro do ouvido, podia passar cotonete, que tinha lá, o bicho estava lá, estava Nossa. grudado, porque a gente ficou assim, impregnado. Aquilo ali era para sair dali. Eles taparam as câmeras, eu me lembro que eles tiveram um baita de um cuidado para que as câmeras não estragassem. Câmeras não, na época era uma câmera só, né? E como era uma cena só, um take só, então foi bastante difícil, aquela coisa toda foi estudado, tipo, não podia, tipo, sai dali, vai lá, troca de roupa. Não, era uma roupa só para todo mundo, era um take só. Deu certo, não deu certo. Então, a Tizuka conversou muito com a gente, tipo, por favor, a gente não pode dar errado, não olhe para a câmera. Aconteça o que acontecer, não fale nada, eu só quero vocês brincando. Vai ter uma parte que vai rolar em slow motion. Vocês não vão saber, mas eu sei a hora que eu vou escolher. Então, tudo estava na cabeça dela como ela queria, a gente não podia fazer nada errado. A única coisa que ela pediu muito é divirtam-se bastante. Eu quero você se divertindo. Agora, se cair, levanta, continua. Não tem esse negócio de... Olha, cara, foi muito bom. Eu sei que a gente... E eu sempre fiz sanduíche para as pessoas. As pessoas sempre falavam, o sanduíche da Xuxa é maravilhoso. Então, eu quis fazer um sanduíche que era uma coisa, que era uma das coisas que eu
Hoje eu sou vegana, eu entro na cozinha, eu sei fazer, mas antigamente eu fazia sanduíche e mais na frente, quando minha filha nasceu, eu aprendi a fazer omelete. Era só coisa que eu sabia fazer na minha vida. Era sanduíche e omelete. Eu não sabia fazer mais nada na cozinha. Hoje eu sei cozinhar, mas antes eu não sabia. Então, ainda isso foi retratado. O sanduíche da Xuxa, que era muito famoso, tinha que estar no filme. Então, teve no filme o sanduíche, de verdade mesmo, o sanduíche que eu fazia, que tinha tudo. Porque uma vez eu fui para o Sul e o meu tio, ele tinha um negócio lá que era chamado dogão. Era como se fosse uma Kombi assim aberta que ele fazia uns cachorros, sanduíches, uns cachorros quentes, umas coisas assim para caminhoneiro. E eu achava aquilo incrível. Ele botava tudo ali dentro. Sabe o que tiver tudo? Batata frita, ele botava feijão, ele botava tudo lá dentro do pão e fechava para dar para os caminhoneiros. Os caminhoneiros comiam a refeição dentro do pão. Eu achava aquilo incrível. E comecei a ajudar ele a fazer quando eu passava férias no Sul. Então, quando eu chegava em casa, obviamente, o que tinha na geladeira, as pessoas falavam, deixa eu fazer um sanduíche que é maravilhoso. E eu fazia. Então, o meu sanduíche ficou famoso e eu quis colocar isso no filme também. Olha só que Xuxa, mas legal. peraí. É esse sanduíche. Se você está falando que é o sanduíche quando a Maria da Graça vai fazer o teste ali, que é a Duda que faz o sanduíche, ele tinha laranja e tinha melão no meio do sanduíche. Era isso mesmo? É porque eu boto banana, eu boto fruta no meu. Tá, um dia eu vou fazer para você meu sanduíche, filho. Só que agora vai ser vegano, você vai amar. Maria da Graça, eu não juro pra você, eu não consigo conceber um lanche que tenha uma banana, mas tudo bem, eu Maravilhoso! aceito. Não fala isso, não fala isso. Você vai amar. Você vai amar. É meu chuchanduíche. Não é? Fala. Putz, com banana, com sanduíche. Não é? Ó, tá todo mundo falando aqui. Para, tá, filho? Você precisa conhecer meu sanduíche com banana. Tá bom? Calma. Você vai Tá, ver que é eu maravilhoso. já vou aceitar de antemão, mas eu vou já com o pé atrás, mas tudo bem. Tudo bem. Porque, ó, eu estudei o filme essa semana para poder bater esse papo com você, para lembrar detalhes e tal. E aí eu tava vendo com meu namorado, e eu falei para ele assim, mano, ela coloca laranja no negócio, melão, mano, quem vai comer isso? E eu já cheguei preparando assim o texto para falar para você assim, Xuxa, que merda de lanche era aquele? Olha, Não, é desculpa. maravilhoso. Tá? Você vai comer, vai adorar, vai lamber os bens, vai querer mais. Tá? Virgem Santa. Agora eu vou perguntar uma coisa pra você. Além desse detalhe que eu fiquei muito chocado, e do Beco que ficava ali nos bastidores, tem mais alguma curiosidade de que nunca foi revelado sobre Lua de Cristal? Curiosidade de bastidores, assim, tipo assim, Você lembra aconteceu uma de uma coisa, coisa? mas, sei lá, eu Bem, caí, deixa eu levei ver. um tombo, me machuquei, sei lá, uma coisa assim. Da gente tendo que correr na mata com aqueles gravetinhos no chão. Ela está se lembrando que ela, como Paquita, ela teve que correr na mata e tinha os gravatinhos, aqueles gravetos que enfiavam no pé, elas estavam descalça e tinha que pular que nem ninfas, assim, que nem fadinhas, e o negócio tudo, né, comendo os pés delas e elas rindo, felizes. Eu me lembro que eu tive que fazer aquela cena do skate, que não era eu, obviamente, era uma dublê que tinha que fazer. Isso que ninguém sabia, que na época não tinha. E a dublê era muito parecida comigo, a ponto de eu levar o meu Muito, cachorrinho. Não, muito. o meu cachorrinho Zezinho, quando ele chegou para me visitar, eu estava sentado num canto, eu no outro, ele foi direto para a dublê. Aí ele viu que não era eu, correu para mim. De tão parecida que a menina era comigo, tanto corpo como cabelo, tudo. Eu acho que ela era australiana, ela não era brasileira, a menina. Só sei que ela não falava português lá e a garota era muito parecida. Então tem uma curiosidade do filme, assim, de bastidores, que a dublê, que era só para fazer o negócio do skate, a menina era parecida mesmo. A dublê era eu quase, assim. Até eu olhava, passava, falei, caraca, como parece comigo essa menina, sabe? Muito, muito parecida. Ela era de fora do país. O Beco que ficava vendo, que é isso daí eu te falei, as meninas do graveto, o Sérgio Malandro sempre foi uma coisa à parte, porque ele tem uma coisa que ele tem um negócio na voz que ele faz assim toda hora, né? Parece que ele vai cuspir um catarro ali naquela coisa. Ai, que nojo. Aí então, você imagina, um príncipe que fazia isso toda hora. Ele diz, ai, Sérgio, para, não faz isso, não faz isso, Sérgio. Então ele fez... Ai, então a gente às vezes estava gravando, tinha que parar, gravar de novo, porque ele estragava por causa desse pigarro que ele tem, sei lá o que ele tem. E ele tem um negócio que ele usa muito lente de contato, então ele tinha que passar
soro no olho, sabe? Então ele tinha uns costumes que tem até hoje, que ele usa isso, que na época era muito engraçado. E ele tem aquele olhinho que ele fica assim, né? E passa aquele negócio toda hora. E aí vinha a Tizuka. A Tizuka tinha acabado de ter bebê, não era? Ela tinha que parar para dar de mamar. Era muito legal também Que isso. massa! Isso as pessoas também não sabem. Foi assim muito, muito interessante isso. Ela estava dando de mamar e era um astral assim, você imagina, era um filme que eu como apresentadora infantil e com um clima muito muito leve, sabe? Muito leve. Ela tinha um menino que era filho adotivo dela, que depois ele virou uma pessoa que começou a trabalhar em coisas de filmes e tal, em produção, e ele descobriu que ele queria fazer isso através do Lua de Cristal, que ele ficava ali vendo, ele gostava muito de ver a mãe trabalhando e acabou gostando disso. Também foi bastante interessante, uma coisa que poucas pessoas sabem disso. A Tizuka era uma pessoa muito família, então, muito certa do que ela sabia, sabe, ela não dava mole para a gente, não. Ela falava duro quando tinha que falar, ela falava doce, não era uma pessoa, né? Não é, Tati? Eu não tô falando mentira, né? Ela era uma pessoa doce, mas muito firme. Não era rígida, ela era firme. Ela sabia muito bem, ela não dava mole, ela não passava a mão na cabeça da gente, sabe? Porque ela sabia que ela tinha pouco tempo para gravar, o dinheiro, ela sabia que aquilo era uma oportunidade para todos nós. Eu acho que ninguém sabia o quanto ia dar certo, obviamente. Quando a gente Ó, faz o trabalho, a gente quer que dê certo, mas a gente não sabia o quanto ia dar certo. Mas foi muito legal porque ela tinha que cuidar. Você imagina, a Jujuba tinha acabado de entrar como Paquita. A Jujuba acho que tinha uns 12, 11 anos. Acho que era mais nova, era a Jujuba. Tinha acabado de entrar como Paquita. Então tinha meninas desde 11 a 16 anos. Eram 8 meninas saltitantes, adolescente, pré-adolescente, um maluco, o Serginho. Eu que vinha com uma entourage fora cachorro, papagaio, tudo, eu levava bicho para ficar comigo. Um medo, né, de gravar. As, os atores e atrizes fantásticos, tudo com as coisas assim, na ponta da língua. Chegava eu, dava um branco, eu esquecia. Chegava em casa e me lembrava do texto todo, mas chegava lá na hora. Tinha tanto medo que eu travava, sabe? E aí tinha coisas, por exemplo, aquela do banho de leite. Eu passava leite no meu cabelo, no cabelo das Paquitas, para clarear. Leite no sol. Então, a, a Tizuka me perguntou o que eu fazia, porque ela queria que fosse uma coisa mais verdadeira possível. Vamos fazer um negócio para ficar mais verdadeiro e tal. Então tem aquela coisa do banho de leite. E eu me lembro que essa história do banho de leite, eu vi meninas, crianças com 4, 5 anos fazendo a cena, fazendo igual, ou seja, marcou na cabeça das pessoas. Então, é uma coisa tipo assim, quando é verdade, engraçado esse negócio, né? Quando é um treco meio que verdadeiro, assim, como as pessoas, como gruda na cabeça das pessoas, como fica forte na cabeça das pessoas isso. Ah, o lavar, o limpar a cozinha. A Tizuka me perguntou, quando você faz alguma tarefa em casa, onde você gosta de limpar? Eu falei, eu gosto de limpar banheiro, eu gosto de limpar a cozinha, porque eu gosto de lavar tudo, jogar água em tudo que é canto. Ela falou, então vamos fazer umas coisas assim. Então ela ouvia muito isso, sabe? Ela me ouvia, ela ouvia muito para pegar e botar a verdade. Então eu acho assim, a Tizuka foi uma das peças muito importantes. Eu acho que tudo é importante, óbvio, não vou tirar a uhum, importância de nada nem de ninguém. Mas a Tizuka foi uma das peças muito importantes. Acho a música, em primeiro lugar, a Tizuka. Acho o trabalho da Duda, como eu disse antes, foi incrível, sabe? E, acima de tudo, o conjunto de todos os atores e atrizes ajudando todos nós, tanto eu como Paquitas, que nunca tínhamos feito, assim, tínhamos experiências como atrizes ou como uma coisa, e que fomos muito bem abraçadas, sabe? Eles tiveram muito carinho e cuidado com a gente, sabe? Tipo assim, sim. porque as Paquitas nunca tinham feito aquilo, eu tampouco tinha participado do Super Xuxa, mas não tinha experiência nem de filme, assim, televisão era completamente diferente. Na televisão a gente está no show da Xuxa, a gente brincava de brincava. Ali a gente tinha que fazer uma coisa séria. Então, foi muito interessante tudo. Os Paquitos também, a participação dos Paquitos.
Acho que é isso. Lembrar Tá bom, tá bom, tá do bom. de cristal. Acho que lembrar Senão do daqui de a pouco, cristal, senão daqui a pouco. uma viajada aqui. A gente foi lá para Botafogo, Laranjeiras, que era aquele, eu acho que era Laranjeiras. Eu me lembro que ficava o meu trailer. Eu ficava num trailer. E eu tenho mania muito de tomar banho. Então eu fazer qualquer cena e queria tomar banho. Só que trailer, para as pessoas saberem, tem um pouquinho de água, que é para você lavar a mão e tal, não para tomar banho. Então viviam botando água no meu trailer para eu poder tomar banho, que toda hora eu queria tomar banho, toda hora eu sentia vontade de tomar banho. Fazia qualquer cena, que estava sol, fazendo não sei o que, eu chegava e falava, vou tomar banho. Todo mundo, ih, caramba, corria lá para botar água para mim, sabe? Trazia um balde para eu tomar banho de baldinho. Então também é uma cena dessas, assim. Cara, e sabe uma coisa que eu briguei aqui em casa falando que você não tinha tomado banho de leite e minha amiga falou assim que brigou com a mãe dela quando era criança porque ela queria tomar banho de leite, mas a mãe falava que não. E aí eu falei, não é leite, isso é só o filtro que eu tava usando ali, não era o leite, não. E Aí eles olha, botaram é uma água coisa que com eu não sabia. leite. Era água com leite, mano. Obviamente não tinha tudo aquilo de leite, mas era água com leite e para eu poder jogar na minha cabeça que era uma coisa. E eu odeio o cheiro de leite. E quando eu passava leite na minha cabeça, eu ficava muito mal por causa do cheiro do leite. Eu nunca gostei. E hoje, sendo vegana, eu não boto leite de jeito nenhum, mas era uma coisa que clareava muito. Eu pegava leite ainda de fazenda, que deixava o cabelo mais macio, brilhoso, porque botava leite na cabeça das paquitas todas, cara. As paquitas ficavam todas meladas, aquele leite que imagina eu com pouco cabelo, agora ela com aqueles cabelões todo, tudo de leite na cabeça. Era muito engraçado. Eu fazia umas coisas muito esquisitas, bicho. Eu era uma pessoa esquisita. Se hoje eu já sou, imagina na época. Xuxa, agora tem um gamezinho pra fazer com você sobre Lua de Cristal. E assim, não precisa se prolongar não, tá? Se você só me fala, tipo, eu quero comparar. Já que Maria da Graça são Maria da Graça e Maria da Graça, eu quero saber o que você parece com a Maria da Graça. Vamos lá. Sabe fazer uma sopa de legumes como ninguém? Agora sim, sei fazer sopa de legumes como ninguém. Hoje sim. Antes A, não. limpa. Bom, agora essa você até respondeu. Limpa o chão, dá aquela lustrada no chão quando precisa? Gente, eu tenho quase que toque. Se você me deixar uma vassoura na mão, um balde, um negócio, tenha certeza que seu banheiro vai ficar muito limpinho, porque eu gosto de lavar até o teto. Olha só. Aí, outra pergunta era: saberia fazer um Big Babalu? Não Big Babalu, mas o seu você sabe, então. Sim, o chuchanduíche. O chuchanduíche meu é muito bom. Aliás, a gente podia dar essa receita do chuchu sanduíche no site, hein, da Marie Claire? Pô, vamos fazer isso, Felipe? Vamos fazer. Vamos. Agora é tudo veganão, tá? Tudo é Tudo veganão. bem, ué. É o seu. A gente dá na segunda-feira, que é dia da segunda sem carne. Aí a gente pode dar essa receita sua. Ah, eu vou fazer o seguinte, Felipe, vou te prometer uma coisa. Faça um sanduíche, eu gravo. Eu fazendo o sanduíche todo. Aí você tem gravado, que eu acho que é até melhor, que de repente você pode botar no site, botar no coisa, tá bom? Escrever. Perfeito, perfeito. Continuando. Conversa com plantas? Converso, abraço, beijo. É muito engraçado que o Ju. A gente passou que tem uma planta que na hora que nós subimos na escada, volta e meia planta, ela vem para cima da gente, né? E a gente passa assim por ela. E eu fui por debaixo virar o vaso para a planta não ficar a gente passando por ali, mas eu conversei com ela, dei um beijinho nela, empurrei, falei, olha, eu vou te empurrar para lá, fica numa boa, não vou te machucar, vou empurrar para lá. Aí o Ju passou e falou assim, mas depois a gente passa aqui, a gente conversa, eu vou te mostrar, falar com você sobre o Jornal Nacional, tá bastante pesado. Eu falei, o que você está falando, Júlio? Ele falou, só você pode falar com ela, eu também quero falar. Eu falei, Ju, vai tomar banho. Então, o Ju tira maior sarro que eu passo, dou um beijo nas plantas e ele faz umas coisas obscenas com as plantas. Eu vou lá dar uns beijos, ele é um babica que fica fazendo um monte de bobeira aqui, cara. Sacanagem. Mas eu dou beijo em planta, eu falo, e aí? Pode ser, uai. Agora um outro detalhe falando sobre plantas. As suas lágrimas ainda fazem nascer folhas nas plantas? Não, nunca fizeram. Você já teve que se livrar de um boy chato e insistente como era o Mauricinho? Ah, já, mas na realidade, homem era uma coisa um pouco difícil chegar perto de mim, né? Passava de 1 metro, as pessoas que trabalhavam comigo não deixavam. Mas teve algumas pessoas que chegaram perto de mim bastante inconvenientes. Eu acho que chato, como eles assim, tipo, tentando ficar comigo sem eu estar afim, meio Mauricinho, assim. Aham, já. Boa. Já teve uma tia chata? Tia Eu só tenho, Zuleika! eu só tenho uma tia, porque por parte de mãe, a minha mãe é filha única. Por parte de pai, eram 4 homens e uma mulher.
E essa tia, infelizmente, hoje eu não falo com ela, porque a gente teve alguns problemas familiares. Mas enquanto ela estava falando comigo, ela parecia ser uma pessoa muito legal. Boa. Aprendeu a andar de skate? Não, de jeito nenhum. Não é uma coisa que eu vou deixar para minha dublê lá, parecida comigo, fazer isso, porque é um negócio que não funciona comigo. Agora, no Super Xuxa eu aprendi a andar de moto, que eu não sabia. Se eu tiver que aprender, eu até vou, mas não é um esporte que eu gosto, não. E por último, agora desse gamezinho, você esfrega a mamão no corpo ou só continua com o Monange mesmo? Monange azul, né? Não, eu gosto de esfregar uma mão no rosto. Porque se você pega, come uma mão, você deixa aquela casquinha assim, daquele pouquinho, você passa e deixa secar. Ele vira como se fosse uma máscara, né? Natural. Gente, E então aí, isso era verdade. não, é ótimo para a pele. Aí, o que eu fazia com uma mão depois que eu passava? Eu pegava açúcar e limão, ou se tinha mel. Hoje eu não posso passar mel, porque eu virei vegana, mas então eu faço isso, açúcar e limão. Faço assim, faço um peeling natural para poder tirar depois uma mão. Se você fizer isso com a casca de uma mão, passar e deixar um pouco no rosto, inclusive a Vogue que eu fotografei eu passando uma mão, eu acho. E eu fazia muito isso. Eu agora não tenho feito por bobeira, porque é uma coisa muito boa ainda fazer. E aí depois, para você tirar, você pega um pouquinho de açúcar e limão, ou se a pessoa usa mel verdadeiro, e faz um peeling natural e tira, passa depois, obviamente, se puder também passar uma água de coco meio gelada, assim, ó, aí a pele fica outra. Nossa, vou até adotar essas daí para fazer até uma matéria para Marie Claire também das suas dicas aqui. Nossa, mas é muito bom, Fê, é muito bom mesmo, não é sacanagem, não tô falando de brincadeira, não, é muito bom. Ó, acabei de comprar um papai, eu vou comer esse papai e vou fazer esses negócios aí, Então, hein? ó, você come papaya, deixa, porque a vitamina E tá perto da casca, tá? E aí depois você passa no teu rosto e espera secar. Aí depois você vai no banheiro, na cozinha, você vai pegar um pouco de limão, açúcar, você vai botar o açúcar aqui, vai esfregar aqui, você vai fazer isso, vai fazer esse peeling, tá bom? E se Tá, você tiver água de coco, você passa. Se você não tiver água de coco, você pega água gelada. Depois você lava com água gelada o teu rosto. Aí depois você me diz o boa. que você... Fechou. Oi? Xuxa, É. Ah, não, mas o um limão, passa... você não pode passar limão no sol, não, tá? Ah, tá. Fazer isso no teu banheiro. Boa. Ó, um passarinho verde de chapéu de soldado com X em cima me contou que existe um grupo de WhatsApp e que estão Xuxa, Bombom, Irmãs Metralhas, Paquitas, tá tipo todo mundo e que é uma farra só. Uhum. E aí, me conta o que vocês conversam. Porque assim, a gente que tá do lado de cá, que é criança da década de 80, 90, fica imaginando assim, será que elas se falam ainda? E quando eu recebi essa informação, eu falei, uau, eu quero entrar nesse grupo! Meu Deus! Não queira. Só posso te dizer uma coisa. A gente tem uma Paquita que a gente gosta muito, que foi uma das primeiras, a Louise Fishman, que é Pitu. Ela Sei. já saiu do grupo, sei lá, mais de 12, 10 vezes, e por último ela saiu porque ela não aguenta. Porque a gente manda muita sacanagem uma para outra. Você imagina assim, a gente tem uma Paquita que mora no Canadá, que é a Gi. Essa aí é a mais desbocada. Depois da Gi vem a Kátia, né? A Kátia, a Kátia não manda muito. Mas ela agora, semana retrasada, ela mandou uma bem pesada. A Bombom, por incrível que pareça, a Bombom não é tão pesada. E eu é que mais mando. Na realidade, vou dizer para vocês, eu é que mais mando. Eu sou a Foi mais... isso que eu vi. Pois é, mas é porque eu tenho uma fonte muito forte que se chama Juno Andrade. O Ju, ele recebe dos amigos dele, ele tem um grupo, obviamente, de amigos que mandam só coisa ruim, aí eu passo também. Agora, esse grupo é muito bom, mas existe um grupo que se chama Lindas, Maravilhosas e Pontinho, Pontinho. Eu, Angélica e Eliane. Mentira! É, Fê! Então, esse nenhuma sai do grupo, não pode sair, porque são só 3, tá? Mas o grupo das Paquitas volta e meia sai, entra de novo, pá. E muitas vezes ficam cri, cri. Eu mando coisas, ninguém responde nada. Eu falei, aí, gente, não vai falar nada, sabe? Ninguém fala nada. Tipo assim, eu acho que ela tem Xuxa, você é muito a tia do rolê. Você é muito a tia do rolê.
pior que eu sou. A Sasha tem uma amiga que a Sasha fala assim pra mim, mãe, manda pra minha amiga, a Vi, né? Manda pra Vi, mãe. Aí eu mando, ela bota assim, mama, você é... Como é que ela faz uma coisa, ela fala uma coisa dessa aí, tipo assim, sabe? Que eu sou não sei o que lá, porque quando eu mando pra ela essas coisas, eles não acreditam que eu tô mandando. Mas, poxa, gente, presta atenção, eu tive uma relação com essas meninas que elas começaram a trabalhar comigo com 10, com 12, com 13 anos. Depois deixaram de trabalhar comigo com 16, 17. Hoje são todas mães, se não são mães, são casadas, são mulheres, tudo acima de 40 anos. Acho que não tem nenhuma com menos de 40 anos, né? Não tem nenhuma. Então, vocês tudo como mulheres, sabe? São pessoas que fazem parte da minha vida, da minha história, e eu da vida da história delas. Poxa, vamos amadurecer essa história, entendeu? Vamos mudar um pouco o rumo, porque só ficar falando de purpurina, de fadinha, de doente, chega. Daí a gente manda ver, só que elas não pegam tão pesado quanto eu, sabe? Eu pego bem pesado. Acho que só a Kátia que manda uma coisa pesada e a Gi, volta e meia, manda umas coisas pesadas. Mas também a gente manda outras coisas legais também. A gente manda muitos pensamentos positivos, documentários que a gente acha legal, coisas construtivas, coisas para os filhos. Acho que tem de tudo um pouco. Agora, o lance da sacanagem, vamos falar assim, tá mais para tia Xuxa. Tia Xuxa pega Xuxa, pesado. a minha infância indo por água abaixo neste momento. Meu Foi pro Deus do ralo de céu. muita gente. Eu tenho certeza Meu que foi pro Deus ralo do de muita céu. gente. Mas acontece que as pessoas precisam saber que não é. Eu nunca menti para as pessoas quem eu era. Eu sempre fui isso. Sim, Eu é sempre verdade. fui. É que as pessoas imaginavam que eu era outra coisa, mas eu sempre falei o que eu era. Nunca deixei de falar. Só que eu não tinha oportunidade. Hoje em dia, ter um grupo das Paquitas, meu, fala Como sério. chama o grupo falando nisso? Paquitas para sempre. Ah, tá. Mas tem um outro grupo que é as véias, né? Que é a Lutar, que é Pitutá. E pizza vegana. A Lu também tá. E tem pizza vegana, que foi a primeira que a gente fez do grupo, as Paquitas do grupo 1 e 2. Mas aí não tinha nem o grupo de Paquita 13 e 4 e não tinha as gêmeas e não tinha bombom. Aí quando a gente botou Paquitas para sempre, porque as pessoas falam assim, não importa se são gêmeas, se são bombons, as pessoas falam, uma vez Paquita, sempre Paquita. Então eu falei, vamos botar Paquitas para sempre, que é tipo assim, uma vez que entrou na turma, vai ser sempre da turma. E aí, tá aí, estão todas elas. Letícia Spiller, a pastel é a única que... a gente bota uma coisa, depois de 2 dias, vem assim, a gente já começa a rir. Que a pastel, ela só ri, vê as coisas depois de 2 dias, sabe? É muito engraçado isso. A gente já sabe quem vai responder logo. Se fala sobre política, alguma coisa, deixa eu ver, a Chiquita é uma das primeiras a falar. Vamos lá, me ajuda, Tati. Se é sacanagem, a Gi é uma das primeiras também a responder. Só que a Gi fala, gente, não esquece que eu estou atrasada. Eu estou aqui no Canadá, são 7 horas na frente. Então, enquanto vocês estão acordando, eu estou dormindo, quando você não sei o que lá. Tem umas que estão amamentando e fala, meu Deus, eu fui amamentar quando eu voltei, o que aconteceu? Tipo assim, um monte de coisa, né? Hoje, aí, Xuxa está inspirada. Ou então, tipo... Teve uma época, sei lá, que a gente ficou 2 meses, eu não mandei nada para ver se alguém mandava. Depois eu falei, gente, vamos parar, esse grupo tá muito chato. Ninguém tá mandando nada. Aí eu mandei um monte, sabe? Tipo assim, a gente fica às vezes 2 meses sem falar nada, só coisas bonitinhas, ou falando de pandemia. Putz, o grupo só tava falando de pandemia. O que a gente faz para se curar, o que faz para não pegar, o que faz para não sei o que lá. E aí chegou uma hora que chutei o pau da barraca, bicha. Não, Gente do céu, Xuxa, eu tô ouvindo você falar, eu tô lembrando da minha tia falando tipo assim, a minha tia que manda lá, manda os memes, manda as coisas. Nossa, gente, eu tô. É você, Xuxa, você pegou esse papel da tia do rolê. Xuxa, um assunto que um assunto que tem sido muito tratado agora, nas últimas semanas, enfim, não vamos entrar no ponto de política, mas falando sobre fake news, que a gente tem falado nos últimos 2 anos muito sobre esse assunto. E você já foi muito alvo de fake news e de lendas que são risíveis, do tipo aliança do pacto com o diabo, e aí nisso já criaram, tipo... ideias que você usava aliança quadrada por causa disso, que fazia isso aqui, era o aliança diabo, não sei o quadrada é por quê. causa disso? Eles falavam da aliança quadrada, era por causa disso? Xuxa, a minha mãe me falou, eu estava conversando com minha mãe, batendo pauta com ela, e ela falou, que ela usava aliança quadrada também. Eu falei, gente, você sabe também da história do seu nome? Xuxa? Não, não. Exu Orixá. Jura?
Juro, ó, isso estou falando pra você de quem viveu dentro da igreja evangélica e que eu escutava isso sempre. Da boneca, que é o clássico, né? Do o cara lá de cima que não pode falar o nome de Deus porque ela tem o pacto e depois. Então, tudo isso era falado. E aí, como que chegava isso em você? Quando você ouvia todas essas fake news assim? Ah, Fê, sei lá, na época eu via e ria. Hoje, depois eu passei uma fase que eu via, acho que nunca me incomodou, eu acho que pelo fato de não dá para ser verdade. Tipo assim, nossa, como é que as pessoas pensam que eu tenho um pacto com um cara lá de baixo se tudo que eu recebo só pode vir lá de cima, entendeu? Tipo, trabalhar para as crianças, ter a vida que eu tenho, ter a mãe que eu tenho, ter a filha que eu tenho, ter a resposta, mais de 40 anos está na televisão, sendo respeitada, carinhada, não pode dar tanta força para um cara lá de baixo, é óbvio. É, Então eu pensava também acho. comigo, não funciona, não dá. É, no caso, por exemplo, eu nunca tinha ouvido essa coisa do meu nome, mas, poxa, meu nome foi dado pelo meu irmão, assim que eu Pois nasci. é. Então, foi uma criança de 2 anos que me deu. Então, foi um anjo que me deu esse nome. É, o fato da aliança quadrada, eu não sabia disso, mas essa aliança foi o seguinte: essa aliança era do casamento da Mônica, que trabalha comigo. E ela casou no dia do aniversário dela, que foi 13 de março, e o meu aniversário, 27 de março. Aí ela falou: o que você quer de presente de aniversário? Eu falei: você acabou de casar e tem uma aliança bonita, você faz para mim igual? Aí ela fez, ao invés de eu botar aqui no coisa de casamento, eu botei aqui. Então ela casou, sei lá, tem mais de 35 anos, 36 anos, sei lá, que ela casou, e eu botei isso, e eu tirava sempre para fazer o Super Xuxa contra o Baixo Astral. No cartaz do Super Xuxa, quando eu fiz assim, eu deixei. E saiu, porque eu estava com cristal aqui, e saiu e todo mundo começou já a usar aliança. As músicas ao contrário, isso me deixava um pouco chateada, porque eu cheguei a ouvir minhas músicas ao contrário para ver o que tinha. E eu ouvi que as músicas de todo mundo, que se você bota ao contrário, é esquisito de ouvir, porque fica Sim. e se você quiser, você pode falar você pode ouvir o que você quiser, né? Pode imaginar aquilo que as pessoas escreviam embaixo. Então, isso para mim me deixou um pouco chateado. Eu falei: puxa vida, você faz um disco, você faz um CD, não é para ouvir de trás para frente, é para ouvir, né? Ao contrário, não ao contrário, para você ouvir certo. Com a idiotice de passar uma mensagem ouvindo ao contrário, se um disco não é para você ouvir ao contrário, seja a música qual for, o disco qual for. Então, a boneca, as pessoas me falaram da boneca, eu fiquei pensando, eu não sei quem inventou isso, mas eu me lembro que uma vez uma pessoa me encontrou na rua e agradeceu muito por ele ter falsificado a minha boneca e ter vendido muito a minha boneca e ter feito com que a minha boneca pudesse pagar os estudos dos filhos e tudo. Eu não sabia se eu ficava chateado que o cara falsificou minha boneca, mas depois eu fiquei pensando como que puderam inventar isso. Tiraram o ganha-pão do cara. O meu não, porque eu ganhava com outras coisas, mas eu fiquei preocupada com aquele cara que era um ambulante, um cara que vendia coisa na rua, que perdeu a possibilidade de manter a família dele com uma coisa que ele fazia, que era errado, né? Não era uma coisa certa, falsificar a coisa de alguém, mas me tocou muito a história dele, sabe? Ele dizer que eu sustentei a família dele, paguei os estudos dos filhos dele com a boneca que ele falsificou minha. Pensei comigo, puxa vida, o cara perdeu o ganha-pão dele. Não gostei disso também, me chocou um pouco isso, sabe? As pessoas inventarem uma coisa para me prejudicar, acabaram prejudicando um cara que eu nem sei o nome dele até hoje, mas eu sei da história dele. Essa tem coisas que assim que não dá, esses fake news que as pessoas inventaram, fizeram, eu só acho assim, as pessoas antes de falarem alguma coisa deveriam parar para pensar onde eu estou hoje. Acho que não existe lugar melhor na vida, infelizmente para as pessoas que não gostam de mim, infelizmente, e felizmente para as pessoas que gostam de mim, eu estou num lugar muito privilegiado, muito. Talvez não tenha ninguém que tenha trabalhado tanto tempo na televisão. Comecei das 8 horas da manhã às 10, das 8 às 11, das 8 ao meio-dia, das 8 à 1, de segunda a sexta, de domingo a domingo, primeiro na Manchete, depois na Globo, programa diário, vários programas, depois agora na Record, fazendo o que eu quero, tendo a possibilidade de me aposentar a qualquer momento, a qualquer hora, fazendo o que eu quiser, sabe? Não existe uma pessoa que seja tão privilegiada no meu trabalho, com público
Eu tenho gerações que cresceram comigo, que tiveram seus filhos que estão me acompanhando, que agora tenho seus netos que me acompanham. Ou seja, infelizmente, para as pessoas que não gostam de mim, deve ser um desespero muito grande isso tudo. E para as pessoas que gostam de mim, deve ser uma satisfação enorme ver que eles não erraram em me escolher como uma pessoa para admirar, ou para curtir, entendeu? Ou para gostar. Então, eu acho que o resultado maior disso daí, para esses fake news todos, é a vida que eu tenho, o resultado da vida que eu tenho. Eu sou pautada assim, eu sou católica, mas eu respeito demais o judaísmo, budismo, evangélicos, espíritas, demais, mas demais. Você não sabe quanto. Eu leio livros de espiritismo, eu vejo filmes, eu vejo... Nossa, eu vejo filmes que falam de judaísmo, eu tenho tanto, assim, tanto respeito, tanta admiração pela história, por tudo que eles passaram. Então, eu acho que não existe uma pessoa que acredite realmente que existe Deus na vida das pessoas, e quando existe Deus na vida das pessoas, a gente realmente fica em pé. Acho que não tem ninguém que possa me derrubar, porque eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. Eu sou pautada naquela coisa, tipo assim, não pode não ter dedo de Deus na minha vida, sabe? A mãe que eu tive, a família que eu tenho, a filha que eu tenho, o trabalho que eu tenho, não pode não ter. Então não adianta as pessoas quererem falar o contrário, sabe? Ou pensar o contrário, ou dizer o contrário. Eu realmente tenho o dedo de Deus, a mão de Deus, a vontade de Deus, que a minha vida seja o que eu tenho. Então, quando as pessoas falam isso, eu penso assim, será que não tem como ver isso? Está tão claro, né? Tá bom, deixa que o tempo vai mostrar. E o tempo está passando e está mostrando. E quem não quer ver, porque sei lá o quê, que não vai ver. Não vai adiantar qualquer coisa que eu venha falar, não vai ver, entendeu? Mas... Chu, a gente tem que ir já para a reta final e eu vou abrir aqui para as pessoas fazendo as perguntas delas, né? Que com certeza deve ter muita gente querendo perguntar coisas para Então, você. vamos lá. Vamos ver. Mas aí, enquanto as pessoas vão começando a perguntar, eu quero que você me fale sobre duas coisas que você estava em andamento, mas aí chegou a pandemia, você deu uma parada e quero saber como é que vai ser no futuro. A primeira é o seu show, que você pretende levar ainda por mais um tempinho, mais um ano talvez, se eu não me engano. E também a cinebiografia que tá para sair sobre a sua história no cinema. Então, vamos falar primeiro, Fê, do show. Sim, eu tinha 14 shows marcados para esse ano, que não vão sair, a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem. Eu gostaria que fosse a última viagem da nave, sabe, para o ano que vem, vamos falar assim. Então, a nave vai parar em alguns lugares e eu queria que isso tentasse, se realmente no ano de 2021 a gente puder voltar com os shows, eu e todo mundo puder voltar com os shows, eu acho que vai ser as últimas viagens da nave em 2021. E eu queria ir para lugares onde a nave não foi, queria ir para lugares onde eu não pude fazer esse show, para realmente vir com a memória afetiva das pessoas, vir com a nave descendo, as paquitas, as músicas de antigamente, os vestiários de antigamente, onde eles gostariam muito de gravar tudo isso. Existe uma possibilidade de a gente gravar e fazer um baita de um documentário disso tudo. Então, tem essa possibilidade também, que é um doc em cima dessa última viagem da nave. Existe o filme, que era para a gente já começar agora, em julho, já falar sobre quem vai fazer, não sei o que, tarará, tudo foi freado, o mundo está freado, está parado por causa disso, mas não paramos de falar sobre isso, sobre mais minhas histórias, para alimentar mais isso. E o filme provavelmente deve-se começar a falar, então, talvez em julho do ano que vem. Então, tudo foi passado para um ano na frente, tá? O que mais que você Já tem o perguntou? nome do filme? Rainha, até então. Tá. Massa, maravilhoso, resumido. Não, foi essas duas coisas que eu te perguntei. Agora eu vou começar, vamos lá, as perguntas da galera aqui. Tem aqui, cadê? Tiago Pessoa diz aqui, pergunta para você. A Paquita Diane saiu e não teve despedida como as outras Paquitas da formação. Por quê? A Lady Di, que ele está falando, ou a Diane, porque a gente tem duas?
A Lady Ah, Di, deve ser Lady Di, né? Que a gente chamava de Lady Di, que era uma das preferidas da Marlene. Eu não saberia te responder, porque é uma das que não está nem no nosso grupo. Ela não quis entrar no grupo, ela não quis ficar com a gente, então eu não posso responder por ela. Mas se as pessoas que sabem onde elas estão, acho que deveria perguntar, porque também tenho curiosidade de saber o porquê que ela não está com a gente. Inclusive, não é que teve despedida, porque acho que não tem despedida de Paquita. Uma vez Paquita, sempre Paquita. Mas ela nem sim. está com a gente. O Hélio Júnior, ele está perguntando aqui, como você lida com haters na internet? Porque você sempre dá umas respostas afiadas. Ô, tô te ouvindo. Fê, tá me ouvindo? Então, essa história de haters para mim, na realidade eu respondo, não são os haters. Tem coisas que às vezes eu tô com intolerância zerada, né? Tem dias que eu acordo e quando alguém me fala alguma coisa, eu respondo de uma maneira mais dura, não doce como as pessoas gostariam, porque as pessoas sempre acham que eu tenho que ser doce. E eu não sou uma pessoa doce, eu sou bem ogra, bem ogra. O Ju me fala porque eu sou alemã, sabe? Fala, nossa, a alemã tá chegando, porque eu ando pesado, eu falo pesado, eu sou bem ogra. Então, quando alguém me vem com uma pergunta que não é legal, eu respondo também não legal. Então, é por aí. Tá. Pode deixar ela Agora, entrar, pode deixar, Blatinho. eu vou ter que finalizar agora, porque foi combinado a gente fazer por 1 hora. E tem uma última pergunta de uma pessoa que você gosta muito, que inclusive você citou aqui agora. Hoje de manhã eu fiz uma live com a Angélica e ela perguntou qual foi a motivação do seu veganismo. Ai, a Angélica é uma paixão, como eu gosto dessa menina. Aliás, eu preciso dizer para você que eu estou pensando em fazer um seriado com a Angélica e Eliana. Só para deixar mais outra coisa, só você que está sabendo agora. Então, o veganismo entrou na minha vida, na realidade, desde meus 13 anos eu não como carne. E Dana, você não vai pegar essa coisa, Dana. Desde os meus 13 anos eu não como carne. E entrou o veganismo quando eu vi um documentário chamado Terráqueos. Eu fiquei tão chocada com tudo que eu vi que eu falei, eu não posso dizer que eu amo bicho e como os bichos. Ou ser especista, dizer assim, ó, essa pessoa aqui vai ser minha amiga e a outra eu vou comer. Então não dá, entendeu? Então eu resolvi tirar os bichos do meu prato, o sofrimento, a morte do meu prato e mostrar para as pessoas que a gente não pode dizer que ama bicho e tá tudo certo se a gente come, sabe? Porque é cultural, porque é costume. As pessoas querem fazer um churrasco e chamam amigos. As pessoas no Natal ficam falando de vida, de ressurreição e tem um bicho, um peru morto ali na tua frente, sei lá o quê. Então, tem certas coisas que para mim não entram muito na minha cabeça. A pandemia que vem de bicho e as pessoas falam sobre um monte de coisa, mas não falam de parar o consumo dos bichos. Todas as pandemias vêm de bicho. Então, eu acho que as pessoas têm que pensar muito nessa coisa de seus valores, sabe? Eu sempre quis ser veterinária. Como é que eu podia cuidar da vida de alguns e comer outros? Então, não casava com o que eu pensava, entendeu? Por mais que eu sou gaúcha, por mais que eu respeito a vontade das pessoas de quererem fazer isso, mas não casa com o meu pensamento, com tudo que eu acredito que seja certo para mim. Então, ser vegana, para mim, foi assim, virei vegana muito tarde. Me arrependo demais de não ter sido vegana antes, mas eu fui vegetariana, fiz macrobiótica, eu fiz desde a época do Super Xuxa quanto Baixo Astral, que eu conheci a Maria, que trabalha para mim, que ela fazia comida macrobiótica congelada. Então, eu sempre gostei de comida sem bicho desde muito cedo. Agora, veganismo mesmo entrou muito tarde na minha vida. E eu tenho muito que aprender ainda com a Angélica, que faz yoga, que eu já falei para ela, já tinha marcado antes da pandemia de começar a fazer yoga. Então, eu quero muito trocar as figurinhas com ela. Quando eu estou com ela, também apresento algumas comidas veganas. Como eu disse antes, é uma pessoa que eu admiro muito e gosto muito. Muito, muito. Chu, eu vou precisar finalizar porque você tem um outro compromisso agora. Desculpe. Tá bom. Muito obrigada. Um beijo para você. Eu que te agradeço muito. Eu só queria pedir uma coisa para você.
Uma é para você mandar um beijo pra uma pessoa que eu mais amo nessa minha vida, que é minha mãe, que foi que fez conhecer Xuxa, me deu disco, me levou no cinema, pra assistir Lua de Cristal pela primeira vez na vida. Qual Enfim, o nome Cleide dela? chama. Cleide. Cleide. Cleide, um beijo bem gostoso para você. Obrigada por você ter feito o Felipe para mim, tá? Muitos beijos para você. Fica com Deus. Muita saúde. Que Deus te proteja sempre. Fê, muito obrigada também, viu? Obrigado. Eu só queria alertar para todo mundo, aproveitar que a audiência está muito legal, que a Barricada está com uma campanha de violência contra a violência doméstica. Se você tiver qualquer problema, denuncie 180 ou 190. Isso é muito importante. Repassem sempre esse recado para todas as mulheres. E, por último... Diz que sim, se você souber também de alguma coisa contra a criança, ou seja, qualquer tipo de abuso contra a criança, diz que sim, porque fica completamente em sigilo, você é protegida por completo, sabe, a sua identidade. Então também é muito importante o diz que sim. Boa. Por último, só me pergunta uma coisa, e o beijo vai para quem? O beijo vai para quem, Fê? Fala, meu baixinho. Um beijo para minha mãe, para o meu pai, para todos os meus irmãos que estão assistindo e especialmente para você, Xuxa. Beijo, Fê. Fica com Deus. Consegui! Beijo, Xuxa. Beijo. Obrigado. E eu vou querer o lanche, hein? Tá prometido. Eu vou gravar, hein, Fê? Não, eu vou comer o seu. Tá bom, mas eu vou gravar também para você meu sanduíche. Beijo. Fechou. Beijo.